Nasci na cidade do Cerro. Meus pais, Raul Mascarenhas Clementino e Edir Clementino Tolentino. Tinha as sinhás que moravam, né, na fazenda, que cozinhavam muito bem, aquelas senhoras mais idosas. Então era tudo muito bem feito, com muito capricho, mas muito rigor, né, para fazer. Então tinha que ser só coisas que a terra produz. Também não tinha modernidade, não. Dificilmente chegava alguma coisa de fora. Mas o alimento, por exemplo, é feito com o que produzia na fazenda. Eu tinha intuição de buscar para ela as coisas na horta. Então chama... qual é a couve que você fez? Corrida da horta. Quer dizer, coisa que plantou e colheu. Para não ter nenhum agrotóxico, né? nenhuma modificação. Mamãe estava na cozinha, ou as cozinheiras fazendo, e a gente do lado de fora com um fogãozinho para fazer a comidinha assim de brincar, né? Mas fazia. Nós tínhamos uma outra fazenda do meu tio que era paralela à nossa. Nós íamos a pé, né, para subir um morro enorme para ir para a fazenda deles também. E também lá tinha tudo tradicional, tudo da mesma forma que tinha na nossa casa. Para fazer, tinha que pôr avental, touca na cabeça, né, porque era tudo muito rigoroso, e a gente tinha que seguir rigorosamente a receita. Não podia mudar. Fazer igualzinho as tias e as avós faziam. Por isso que eu trouxe essa tradição, porque eu fui criada num período entre duas fazendas que mantinha toda a tradição. Daí eu depois voltei a morar com minha avó para estudar e vendo aquele trabalho sendo feito daquela forma. Por isso eu não tenho como modificar uma coisa que às vezes as pessoas falam. Mas isso não é assim que faz mais. As latas é só abrir. Eu falei, abridor de lata é a pior coisa do mundo. A maior inimizade minha é um abridor de lata. Porque não vale a pena, você vai mudar, não sabe de onde vem, e põe, aí faz uma comida corrida, não fica bom. Ah, mas todo mundo usando abridor de lata e me criticando de mim. Né, velha, essa vai ficar uma velha gaga, porque ela não troca nada. Não, eu quis fazer a tradição, né? É pesado, é claro, mas eu consegui manter, estou mantendo até hoje. Minha avó era boa cozinheira, mas eu tinha duas tias, Lalá e Gininha, que essas eram quituteiras, quitandeiras, fazia todo tipo de coisa típica de Minas. Depois eu fiquei uns tempos morando com elas e aprendi a fazer bastante coisa com elas. Aprendi a fazer as quitandas que eu sirvo até hoje na mesa. Bolos, broas, só quitanda tradicional. Elas me ensinaram muito. E tinha uma vovó velha na casa, que era uma senhora que morava lá, na casa da minha avó, e ela tinha um forno só para ela lá de lenha, que ela fazia também quitandas, e ela era uma doceira de mão cheia. Fazia doces cristalizados, doces na calda, toda a tradição de doce era com ela. E ela não gostava de ensinar para muita gente, não. Mas como nós chamávamos de vovó velha, e eu morei na casa da minha avó, a minha avó nós falávamos vovó nova, era a mesma idade, e ela chamava de vovó velha. A Margaridinha Flor, que ela chamava. Mas ela era mãos de fada mesmo, fazia doce de todo tipo, sabia fazer quitandas, né? Tudo era tradicional. A despensa que guardava as coisas, latas tampadas, as carnes prontas na gordura, uns panelões desse tamanho, fazia as carnes, punha na panela, virava a gordura até em cima, para não entrar, porque se entrasse ar, estragava. Tampada até em cima. Quando ia usar, afastava a gordura e com um garfo grande, um espeto de pau, se
tirava, porque dos lados da panela estava escrito que era a qualidade da carne que estava pronta. Linguiça, torresmo, lombo, né? Estava tudo assim, bem escrito na panela. Mas aquilo misturava, era difícil. Mas tinha aquela orientação de pegar naquele lugar até que, quando diminuía, misturava, né? Mas a gente fazia a carne prontinha para servir. Colocava na panela e cobria com gordura. A gordura daquela não podia gastar, porque não podia diminuir a gordura, que ela tinha que estar tampando a carne. Aí, quando chegava uma visita, era só espetar a carne e já preparar o almoço ou o jantar, já tinha a carne pronta. Era forno a lenha? Forno a lenha. Não conhecia nada assim artificial, não. Tinha um rádiozinho velho, que era o mais artificial, que meu pai escutava as notícias. Então a gente não podia passar, tinha que todo mundo ir para a cozinha, porque não podia passar, não podia bater o pé, não podia fazer barulho. Para! Porque era muito difícil, o rádio ficava, né, impedindo de passar o som, e ele não tirava o ouvido do rádio para escutar as notícias. Então a gente não podia nem andar na casa quando ele estava escutando o rádio. Era a única coisa de comunicação que tinha, né? Era rigoroso. Na hora da alimentação não fazia muito bagunça, todo mundo sentadinho, né? A mãe servindo. A tradição, o pai só na cabeceira da mesa. Rigorosamente o dono da casa na cabeceira da mesa, né? Lá na fazenda eram os meus pais. Nós íamos muito para lá, ficava lá, então tinha que seguir esse ritual de... não é a mulher e o homem, não. O homem, a mulher na cozinha e o homem na cabeceira da mesa, com todo rigor. As coisas melhores, tudo era para eles, o dono da casa. Por isso que eles eram coronéis, mandavam muito, porque a história fazia com que eles fizessem isso, se sentindo os donos mesmo de tudo. O cerro foi quase que os portugueses construíram praticamente, né? Que eles vieram, os coronéis, tudo vieram para lá, e que fizeram tinha as casas dos coronéis, por exemplo, a chácara do barão. Era um barão que morava lá, com toda a simetria, com todo o luxo. Era tudo reservado só para pessoas importantes. E as cozinheiras, coitadas, fazendo tudo na maior dificuldade, enchia a casa de gente, elas tinham que lutar para fazer as coisas, né? E lá tinha várias casas que eram dos coronéis, que depois transformaram em casa o ginásio foi casa de coronel, o colégio foi. Depois foi modificando, né? Porque eles perderam esse requinte de ser os donos de tudo, né? Foi evoluindo, a história foi modernizando e passando a preocupar com cultura, com estudo, e tirar um pouco dessa força que eles achavam que tinha, desse mandonismo de coronel. Eles queriam ser de um rigor muito grande. A gente não podia sair sem o pai, porque minha mãe não gostava de festa. Se ele não fosse para levar, não podia ir em canto nenhum. Para um casamento, por exemplo, ele é que falava com quem podia dançar. E como os idosos amigos dele frequentavam a fazenda, eles tinham uma imposição de chegar na festa e ir todos querendo dançar com a gente. Mas era um sacrifício. Os rapazes piscavam assim, que já vinha para dançar e tudo. Chegava um velho, tirava a gente. Então a gente combinava assim, despistava, saía. Quando voltasse, o rapaz já estava perto, porque senão não dançava com a gente. Eu queria ser freira, não queria mesmo casar nem nada, queria ser freira.
Era o meu sonho. Irmã de caridade, não era freira, não. Porque lá eram as irmãs de caridade. Por todos os efeitos, eu ia ser irmã de caridade. Por quê? Porque eu convivi com as irmãs estudando no colégio, né? E me apeguei muito a elas. Então, eu queria seguir a mesma vocação delas. Mas depois, meu primo de primeiro grau, filho da minha madrinha, nós vivíamos juntos, viajando, brincando, fazendo festa, tudo. Eu jamais falei em casamento. Mas ele, uma vez, ele ficou me cercando na janela da casa. A casa de minha tia era na frente, a nossa, assim, na frente da nossa. Ele ficou na janela e assim, oi, eu vou casar com você. Eu falei, que isso, menino? Falar que vai casar? Eu vou ser freira. Saía correndo e ia embora para a escola. Quando eu voltava, ele tornava a falar. Eu comecei a sair por outra rua. Não gostava. Tinha, assim, a mãe dele, como eu aprendi muita coisa com os meus avós, minhas avós, a mãe me chamava para a casa dela para ajudar a fazer as coisas lá. Ô, Lucinha, vem para cá me ajudar a fazer quitanda, fazer comida, tudo que ela queria, me chamava. Porque eu era filhada de batismo dela. E ele, fazendo graça, falando comigo que ia casar comigo. Falei, o que você está falando que eu vou casar? Eu vou ser freira, não quero de jeito nenhum. Ainda mais nós, irmãos, primeiro grau, José Marcílio Moura Nunes. Então, ele ficava insistente, eu achava que era brinquedo, né? Ele estava brincando comigo, mas uma insistência louca. Depois eu falei, que antipatia, eu não posso nem sair na rua, você falando que vai casar. Um dia, as irmãs dele e eu, na família dele, compraram um jipe. Era muito famoso isso, comprar um jipão. Ele estava dirigindo um jipe e falou, vamos dar na cachoeira, vamos dar um passeio. Nós, 5, 6, ficamos dentro do jipe. Eu quis ficar lá atrás. Aí, na última saída da cidade, tinha um boteco. Uma delas falou assim, vamos parar para comprar umas coisas ali no boteco, porque nós vamos demorar lá, vamos ficar com fome. Elas foram comprar e eu fiquei com uma no carro, atrás. Eu, sem querer, eu falei, daí já fiz tudo para você gostar de mim. Cantando assim, aérea lá atrás, nem pensando. Ele deu um grito e falou assim, o que repete? Eu falei, repetir? Por quê? Você cantou para mim? Eu falei, não cantei para você, não. Eu cantei aqui esporadicamente, mas não foi para você. Ah, mas ele tomou isso como se eu estivesse cantando para ele. E falava para todo mundo e eu corria dele, porque eu falava que não queria casar, queria ser freira. Mas ele insistiu tanto, foi tão perseguidor da ideia, que eu acabei deixando que ele pedisse casamento. Aí foi um tumulto, porque o meu irmão mais velho namorou a minha cunhada. Mas o pai falou, não, casar com primo não, de jeito nenhum. E aí eles começaram a falar, não, de jeito nenhum, não pode casar com primo, não, definitivamente. Aí ele um dia, ele pegou um jipe e foi na fazenda me ver. Eu deixava ele falar com ninguém isso. Eu também não deixava ele nem chegar perto de mim. E ele só falando que queria casar comigo. Ele pegou o jipe, eu estava fazendo, era aniversário do meu irmão mais velho, eu estava fazendo um leitão assado. Ele chegou lá buzinando, chegou lá e foi passear lá, que tinha umas pessoas lá de fora. Querendo conversar comigo, eu estou ocupada, estou trabalhando, não posso. Não, mas deixa eu aprender a fazer, só para ficar perto de mim. Aprender a fazer esse leitão. Falei, aprender para quê? Você não sabe cozinhar? Mas eu aprendo. Mentira, é só para ficar perto de mim. Queria me conquistar de qualquer jeito. E a família era contra, né? Porque casar com irmão é praticamente irmão. Mas ele foi tão insistente que... Aí eles resolveram me mandar para Belo Horizonte, para um médico que chamava Zé Maria Magalhães,
para ele dar ordem se podia casar ou não. Era a coisa mais engraçada, né? Aí ele falou assim, pode casar, não tem problema não. Não tem problema porque não fazia exame nenhum, né? Aí eu tive 11 filhos saudáveis, fortes, muito bem educados, porque o pai sempre foi uma fera para educar e eu também. E meus filhos nunca me deram trabalho, nenhum. Agora estou contando os netos, já tenho 24 netos. A princípio, as primeiras letras na fazenda tinha professora, mas eu quis ir para a casa da minha avó. Então fui para a escola desde o primário, me formei no colégio estadual, do Colégio Nossa Senhora da Conceição, das Freiras. No Cerro. E dessas freiras, dessas irmãs, que eu sempre quis ser também, que eu me acostumei com elas. Fui catequista, tinha aulas de religião, né, para ensinar as crianças. Trabalhei com as irmãs do colégio em várias áreas, de costura, de bordado, para ensinar as crianças. A gente tinha a obrigação de saber fazer essas coisas para poder ensinar as crianças. Aos 8 anos eu já dava aula de religião, já era capaz de passar para as crianças, né? Depois, assim, aos 10 anos, minha avó, que eu estava com ela falava assim, hoje você vai para a casa de comadre fulano. Para quê, vovó? Você vai aprender a fazer os empadões folhados. Vovó, o que é isso? É um empadão difícil de fazer, mas só ela que sabe fazer, e ela não ensina para ninguém. Como o seu avô é um médico da cidade, um médico delas, e eu também sempre ajudei com ele, ela ia com o vovô para ajudar as pessoas. Se eu mandar, elas ensinam. Então, eu ia porque era neta de Dr. Tolentino e de Cia Cândida. A senhora Cândida era chamada de Cia Cândida. Então, eu chegava lá e falava, pode vir, Maria Lúcia, nós vamos te ensinar. E ia passando essas coisas para mim. Por isso que eu fiquei com essa mania de cozinha, de coisas tradicionais, porque eles podiam conseguir para mim, a dívida que todos tinham com meu avô, que era o médico da cidade, né? E minha avó, por exemplo, se era para fazer um parto, ela ia ajudar. Então, eles tinham um respeito enorme por eles e passaram a me tratar com muito carinho por causa disso. Quando eu me casei, eu trabalhava para ajudar mesmo, era porque muitos filhos, né? Tudo muito difícil, eu trabalhava para ajudar na casa. Fazia festa de casamento, fazia festa de aniversário, fazia muita festa. Várias vezes eu tive encomenda de fazer uma festa, por exemplo, eu estava lá para fazer uma festa em Belo Horizonte. O carro levava quase o dia para viajar, né? Para chegar. Depois eu fiz um restaurante, montei um restaurante. Nós tínhamos um sítio muito bom perto da cidade, simples, um terreninho com a casa. E eu falei assim, eu vou plantar muita coisa aqui no sítio, porque eu vou ver se eu aumento a minha venda com coisas que eu produzia. Mas acontece que um senhor tinha uma fazenda perto do sítio e um doutor resolveu comprar esse sítio. E queria comprar para fazer uma fazenda, já era uma fazenda. Aí o dono da fazenda, Valdemir Mesquita, ele chegou perto de mim e falou assim, olha, você vai me vender essa parte aqui, porque o doutor Múcio quer comprar minha fazenda. Mas ele só compra se unir tudo, porque tinha água passando dentro da fazenda, isso dava um valor muito grande, né? Então ele falou, eu só compro se comprar a parte deles, de Marcílio,
porque eu vou fazer uma fazenda mesmo maior. Eu não queria de jeito nenhum. Ele falou, não, eu vou fazer com você um negócio. Eu tenho esse restaurante e esse hotel em cima. Pensa bem, eu tinha dificuldade muito grande, ele me propôs. Para eu vender a fazenda, eu preciso vender a fazenda. Para eu vender a fazenda, você me passa o sítio e eu passo o restaurante. Você só vai pagar, a única coisa que vocês vão pagar é o estoque que eu mandei comprar um caminhão de estoque, de bebida, de tudo, e está tudo lá. Então, nós vamos somar o que gastei com o estoque e você vai receber o restaurante. Falei, mas como eu vou administrar um restaurante? Eu não sei, não sou capaz de administrar um restaurante. Não, você sabe fazer as coisas. Você vai... E hotel? Como é que eu vou receber hóspede? Isso é muito complicado. Quer dizer, era um presente do céu que ele estava me dando e eu com medo de aceitar. Eu achava que eu não tinha condição de administrar, achei muito pesado, mas eles me forçaram a fazer e eu dei conta. E a aceitação foi muito grande, né? Porque eu punha mesa, só com comida da roça, pus um fogão no meio do salão, para as pessoas ir lá se servir. Ficou, assim, muito tradicional mesmo. E depois eu falei, olha, mas eu não vou ficar... Eu passei para morar numa casa, mas eu vou morar aqui. Eu vou acabar com esse hotel e vou passar a morar aqui e aumentar o restaurante, tudo aí. Eu não quis mais receber hóspede. Porque naquele tempo, muita gente dava o cano, né? Falava que eu era muito atrevida, como é que eu tinha coragem, escandalizava, como é que essa mulher pode fazer isso? Eu recebia convidados de fora, porque meu marido depois foi prefeito, mais tarde, eu recebia convidados de fora e Leonardo e Leandro, que trabalhavam lá, né? Como ajudante e tudo. Mas recebia para fazer, ele vivia de fazer festa. E o povo falava, Marcílio só quer fazer festa. Não era isso, ele queria atrair convidados para conhecer a cidade e desenvolver a cidade. Mas eles falavam que ele só fazia festa. Mas depois que viram que ele fez muitas outras coisas além das festas, porque ele era muito festeiro, farrista, vagabundo mesmo, gostava de festa. Então, nós trazia pessoas importantes, a gente tinha, a primeira dama tinha que dançar com as pessoas. Gente, mas foi tanta coisa. Minha vida ficou um tumulto, mas eu dei conta. Uma das idas de Juscelino, ele não chegava, era aquela demorando, porque as estradas muito ruins, né? Aí, Juscelino, nós tínhamos que fazer uma coisa muito boa, que era para receber Juscelino. Já estava o padre lá para receber, as autoridades, estava todo mundo lá. E eu tinha feito uns empadões folhados, umas coisas mais chiques, e escondi. Ninguém sabia que tinha. Eu falei, o padre falou assim, só já está com o jantar pronto para esse povo? Eu falei, já. Se não tiver, eu sei fazer, eu vou ajudar a senhora. Não, você pode ficar tranquilo que já está adiantado. Mas não estou vendo muita coisa na cozinha, não. Está fazendo, mas é devagar, só não... Aí nada de chegar, eu mandei uma pessoa que tinha um jipe, que era um que fazia... Era um dos carros que tinha na cidade, e ver se eles já estavam chegando. Que não chegava, estava todo mundo lá. Ele voltou correndo e falou assim, nó, dono sim, mas vem gente demais, só tem comida para esse povo. Eu falei, olha, onde que Juscelino fala que vai, todo mundo acompanha. Então, eu falei, não, eu acho que a comida vai dar certo, porque eu já guardei muita coisa pronta. Aí o padre querendo entrar para a cozinha e me ajudar, eu falei, não, o senhor pode ficar tranquilo que eu estou fazendo. Aí quando eu pus a mesa, aquela mesa enorme, né?
com essas comidas todas assim mais requintadas, pastel folhado, depois os doces todos requintados. Foi um sucesso verdadeiro. Eles ficaram surpreendidos, mas como? De onde vem tanta coisa? Não faltou nada, foi um sucesso a festa. E assim sempre foi umas festas boas lá. O frango com quiabo e angu, Juscelino era apaixonado. Nós fizemos lá na casa da minha sogra o frango com quiabo e angu para ele. Ele falou, mas desse jeito bom assim eu nunca comi, que maravilha. Eu falei, em Diamantina tem. Não, mas não é desse não. É bom demais. Comecei a dar aula no colégio mesmo, onde eu me formei, né? E dando aula para as crianças. Ao lado do colégio nós tínhamos um prédio, e esse prédio era de escola para crianças. Ainda na Marcílio como prefeito, eu recebi um recado aqui de Belo Horizonte, da secretaria, que eu viesse, que eles precisavam que eu viesse aqui. Quando eu cheguei, eles falaram assim, olha, dona Lucinha, a sua escola foi escolhida para receber um prêmio, porque está muito evoluído. Era assim, não era no centro da cidade, era afastado. Mas a escola era de crianças carentes. E desenvolveu, ficou grande demais, era um terreno enorme, com frutas. Aí eu me lembro que o leite, tinha dificuldade de ter leite, porque os fazendeiros faziam queijo, não gostavam de trazer leite para a cidade. Aí meu marido me deu uma vaquinha, pôs na escola. A vaca comia pasto lá mesmo, trato e tudo. Ela era muito mansinha e os meninos cuidavam, né? Foi um sucesso ter a vaca para tirar leite lá e fazer mingau, fazer tudo para as crianças com o leite produzido lá. Nunca ninguém tinha feito isso. Mas o terreno era muito grande, me deu coragem de ampliar muita coisa. Fiz jardins na frente, fiz atrás hortas maravilhosas, plantei frutas, muitas frutas. Então ficou uma fazendinha. Meu marido ainda dá uma vaca para ficar lá. Ficou uma fazendinha muito atraente. Aí nós começamos a dar aula de culinária para os meninos. Aprender a tirar o leite, fazer doces, né? Começamos o que fazia do leite. Leite queimadinho, café com leite, para eles aprenderem o que o leite podia. Queijo eu não fazia, porque vinha queijo da fazenda, para a escola não precisava da gente fazer. Mas a gente fazia 1001 coisas, né, com o leite, para eles aprenderem, sabe? Mas a gente não ensinava para os meninos, não. Era para as meninas, porque era para as cozinheiras se formar. Depois que começou a aparecer chefe de cozinha, né? Mas era mais para a classe feminina, para poder aprender a fazer as coisas. Os meninos não iam. Não, tinha outras obrigações. Pegar enxada, fazer canteiro na horta, podar as plantas, né? Tipo de cuidar da vaca, cuidar do bezerro, essas coisas elas faziam. As crianças, eu fui na matrícula, quando chegava, falava assim, tinha uma menina, por exemplo, ali, que não andava. Por que ela não está estudando? Ah, não dá, não. Não dá por quê? Ah, não anda, como é que nós vamos levar para a escola, subir o morro? Falei, calma que vai dar, vou ajeitar. Falava assim, ela tem que estudar, mas ela não vai aprender, ela não sabe nada, mas vai aprender, ela vai aprender. Ia na outra casa, outros com problema. Os deficientes não falavam em escola com eles. Aí correu a notícia que eu estava pondo deficiente na escola, as cidades vizinhas vieram me perguntar se podia trazer crianças deficientes, vinha de manhã e voltava à tarde. Se podia trazer, eu falei, pode, contando que vocês ajudem, tragam coisas, alimentos, e dar uma colaboração para a escola. E eles começaram a trazer só os deficientes, não recebia criança normal, não. E
tinha muitas crianças que não falavam. Então, eu vim aqui em Belo Horizonte, comuniquei com um médico, ele falou, olha, você tem que trazer essas crianças aqui. Eu falei, mas doutor, não tem dinheiro, crianças carentes? Não, a senhora conversa na secretaria que eles te dão ajuda para você fazer isso. Na verdade, eles deram uma ajuda para levar e nós levamos, da primeira remessa, 15 crianças. Quando elas ficavam loucas dentro do carro, né? Doidas, vendo as coisas passando, estrada, tudo. Quando nós chegamos na cidade, na rodoviária, tinha que tirar do carro, que o carro ia voltar. E eu tinha que... Antes eu tive que vir na frente para conseguir lugar delas ficar. Fui na casa de todos os meus parentes. Falei, olha, escuta aqui, eu preciso de uma coisa que é uma loucura, mas vocês têm que receber para mim, de um dia para outro, umas crianças que vão consultar. Uns achavam ruim, não queria, outros aceitavam. Foi muito difícil. Isso eu preparei antes, né, para chegar. Quando nós tiramos os meninos do ônibus, foi um ônibus pequeno. Quando nós tiramos do ônibus, que pusemos assim, descemos com eles na rodoviária, eles ficaram loucos, dispararam a correr na rodoviária. Eu fiquei louca com aquela meninada. Falei, gente, chamei a polícia, vem ajudar, que as crianças não sabem que rumo elas estão tomando, elas não conversam, só enxergam, estão correndo. Aí eu tinha arrumado com as famílias para ficar. Mas foi difícil arranjar. Arranjei o lugar de ficar, e eles foram todos para o médico no outro dia, porque nunca tinha um médico, né? E eu ganhei todos os aparelhos de foniatria, acho que é foniatria que era que chamava, os aparelhos. Agora, no momento, nem estou lembrando mais. E os aparelhos para eles usarem para melhorar a audição e conseguir. Foi um sucesso, porque ninguém conhecia isso lá na cidade, ninguém. Daí eu trazer crianças de outras cidades para poder fazer esse trabalho. Foi um trabalho maravilhoso. Meu marido, como era prefeito, fez um salão muito grande para mim, para fazer essa montagem toda, né? E eu vim aqui e fui na secretaria, eu quase matava eles de trabalho. E falei com eles assim, ó, tinha uma das famosas lá, era do Cerro. Falei, você tem que ir para a inauguração, se o secretário não puder, mas você vai. E leva mais pessoas, né, para nós fazer essa inauguração. E preparamos tudo, fizemos as coisas para oferecer, e tudo enfeitamos. Nós pusemos assim os passarinhos voando, e eu mandei escrever uma frase assim, ouça a vida. Porque vem na minha cabeça isso, né, de fazer essa decoração e falar, ouça a vida. Quando iniciou tocando o hino do Cerro, que meu marido conseguiu fazer um hino para o Cerro, ele chamou uns técnicos, um escritor, um cantor, para fazer o hino para o Cerro. Quando começou a tocar o hino, que nós pusemos o aparelho neles, eles ficavam loucos, escutando o som, chorava e todo mundo chorando, foi uma loucura, né? Pôr um aparelho nos meninos e eles escutarem. E eu falei, meu Deus, isso para mim foi coisa de Deus mesmo, como é que eu consegui isso? Eu trabalhei demais e eu queria até sumir, porque eu inventava tanta moda, todo mundo falava comigo assim, Lucinha, para que você inventar tanta coisa? Falei, mas eu estou tendo facilidade de buscar, eu tenho que buscar para vocês, mas não tem jeito. Eu fui fazer matrícula na minha área, né? Na minha área. Grande, a área é grande, um morro, uns 3 morros assim grandes. Aí eu fui às casas das prostitutas fazer matrícula. Falei, quantas crianças vocês têm? Mas não estão estudando, não. Falei, mas precisa estudar. Tem que estudar, não pode ficar ninguém na cidade sem estudar. Meu marido é prefeito, não aceita. Aí fiz matrícula dos meninos, minha matrícula subiu muito. Aí as 2 diretoras
que era da região, né? Maior região que eu trouxe crianças, denunciaram que eu estava acabando com as escolas, que eu estava tirando crianças. Quando a diretora me chamou, eu falei, espera aqui, eu trouxe a inspetora comigo, a minha inspetora. Pergunta ela primeiro o caso do filho dela. O filho dela não admite escola, ela só no caminhão com o pai, não estuda de jeito nenhum. E eu falei com ela, você tem que... Ela falou assim, ó, estou desesperada, minha menina não vai à escola de jeito nenhum. Eu falei, por que você não traz para cá? Faz o pai. Mas ele não fica de jeito nenhum. Eu falei com o pai, você traz ele e para na porta e eu vou comentar vocês, vou falar com ele, chamei ele não. Só falei assim, olha, contando, as criancinhas aqui tem enxadinha de fofacanteiro, tem as mudas para plantar horta, coisa da roça, né? Falando coisa da roça. Mas só é tudo, ninguém vai para dentro da sala de aula, não, é só brincando no mato e plantando as coisas. O menino abriu o olho desse tamanho. Eu falei assim, você quer ver como é que é? Eu quero. Levei os meninos todos para a horta e pus cada um fazendo uma função. Ele começou a mexer também, fazendo. Eu falei, você não quer ficar aqui um pouco, né? Para você aprender alguma coisa? A mãe louca de felicidade. E o pai. Aí ele desceu do carro. Eu falei, fica um pouquinho, seu pai te espera aí. Vamos capinar um pouquinho aqui, ó. Você vai tirar leite na vaca. Tudo que ele fazia lá na roça. Aí quem disse que ele queria sair? Eu falei, não pode ir embora, porque você vai descansar depois. No outro dia ele pôs a mãe doida, que queria vir para a escola. E não perdeu mais escola. Eu falei com os professores, uma semana, vocês vão ficar trabalhando aqui na horta, nas coisas. Depois eu vou falar que o sol está muito quente, vocês vão entrar para a escola, para a aula, para descansar, vão devagar, quebrando esse terror dele de sala de aula, né? E o menino quis estudar, o menino desenvolveu, os pais ficaram muito alegres. No dia que eu fui para a denúncia, a mãe desse menino, a inspetora, foi comigo. Falei, eu trouxe até essa inspetora aqui, para ela narrar um fato que combina com essa denúncia. Ela falou, olha, eu tinha um filho, já estava com 9 anos, não consegui ele entrar na escola nenhuma, porque ele tinha mania de tirar leite, de mexer com vaca, de mexer com bicho. Eu tinha um galinheiro enorme, tinha muito ovo, tudo isso eu produzia lá. Então, o menino eu pus ele ajudando a fazer essas coisas, conviver com a terra, conviver com a zona rural. E ele acostumou e começou a entrar na sala de aula e começou a estudar. Foi uma vitória para ela, que era uma inspetora escolar, não tinha tido ideia de criar uma coisa assim, né? A diretora falou assim, mas como? Tem uma denúncia que você tira os meninos da sala de aula e matricula na... Falei, olha, eu pego crianças deficientes que nunca pisaram na escola, seja da zona rural, seja da zona da cidade, de qualquer bairro. Pergunto, está estudando? Não, porque não pode. Por quê? Não ouve, não fala, não caminha, mas tem que fazer com que caminhe, ouvir. Aí ela falou, puxa vida, mas que denúncia. E uma das denunciantes estava na outra sala. Contei ela os fatos todos. Ela ficou esperando a diretora. Quando nós saímos, quando nós fomos embora, você chama a diretora. Chamou, falou com ela, escuta, sua escola dá assistência de crianças carentes? Não, porque é muito difícil, eles não gostam de ir para a escola, porque não sei o quê. Pois é, essa dificuldade que você encontra, Dona Lucinha não encontra, porque ela conseguiu fazer as adaptações para que as crianças gostem da escola. Foi muito pesado para mim desenvolver isso tudo, porque havia denúncia, né, que eu estava tirando, menina, mas eu nem ligava para as denúncias. E aí... ela quase morre de vergonha, porque eu sem querer, denunciei a própria professora que estava chegando. Né? Tornaram me chamar em Diamantina. A senhora que está denunciada, que a senhora está levando as prostitutas para a escola.
Eu falei, eu não estou levando, elas estão indo. Mas como é que a senhora recebe? São as mães dos meus alunos. Eu não posso matricular aluno porque a mãe faz alguma coisa, não tem nada a ver com a vida dela. Eu tenho a ver com a criança. Elas vão levar as crianças, entram, entregam, vão embora outra vez. Um procedimento maravilhoso, nenhuma palavra, só falam baixo, com muita educação. Diferente das mães famosas que chegam aqui gritando, reclamando. Elas não fazem nada disso. Mas eu tenho que visitar a casa delas para fazer matrícula. Falei, então eu não vou chamar mais, não vou fazer matrícula. De jeito nenhum. A senhora vai ganhar uma verba diferente, porque tem que dar assistência. Eu fui convidada para ser vereadora. Eu falei, não, aí tem muita coisa com criança. Não, mas a senhora tem que ir, porque estão insistindo para a senhora ser vereadora. Eu falei, então eu vou aceitar. Fui eleita assim, com uma quantidade muito grande de votos e tal. É muito pesada a responsabilidade de ser vereadora. Eu, com essa filharada, essa professora, né, achei, para a gente assumir mesmo o compromisso de trabalhar, é muito pesado. Então eu falei, eu vou cumprir o que me pediram, mas não vou voltar à eleição, não, porque meu tempo é pouco para tanta coisa, não estava dando conta. Foi boa porque a gente conseguiu fazer muita coisa, né? Tinha muito acesso ao governo. Então eu vinha buscar e conseguia. Mas tem que ser pidona, tem que chegar, pedir, implorar e ganha. Eles não mandam, mas a gente vindo buscar consegue. Depois que eu aposentei, eu falei com o Marcílio, agora nós podemos pensar em mudar para Belo Horizonte, porque os meninos querem estudar. E eu não vou pôr filho na casa dos outros, e é muito difícil isso. Então, conseguimos um aluguel mais barato e viemos para cá para dar assistência aos filhos aqui. Que tivemos um apoio muito grande de muita gente e foi tudo facilitado para nós e deu certo porque consegui dos filhos desenvolver mais, né? Fui convidada várias vezes para vir trabalhar aqui, mas eu não queria, achava que eu não dava conta. E depois eu fui sendo tão solicitada que eu resolvi, quando eu vim, abrir um restaurante. Eu abri o primeiro, eu não me lembro a data, só sei que deu tanta fila, ficou tão conhecido, que eu falei, eu vou ver se eu acho um outro aluguel para abrir outro. No outro ano, eu abri um outro, que tem os dois até hoje. Mas foi trabalho, mas pôs os filhos todos para trabalhar, trabalho de loucura mesmo. Para o primeiro restaurante eu trouxe a madeira velha. Quase me mataram, porque eu estava trazendo coisa velha para cá. Trouxe as madeiras, tudo carcomidas assim, ó, e madeiras que já tinham sido usadas em outras obras, né? Eu trouxe tudo parecendo velho mesmo. Tinha uma que era do engenho, que era uma madeira torta assim, eu pus na varanda. Mas as pessoas da minha família que visitavam falavam, Lucinha, isso aqui é restaurante? Você vai pôr essas coisas velhas, feias aqui? Restaurante é coisa chique. Falei, não, eu não tenho como fazer coisa chique. Porque a minha mente é só para a história. A história, às vezes, obriga a gente a não fazer coisa chique. E criticaram muito, criticaram mesmo. Mas eu fiz. Quando os carpinteiros foram fazer o primeiro restaurante, eu falei, ô dona, como é que nós vamos tampar esses buracos aqui? Aqui tem uma lasca tirada. Não, a madeira está preparada. Não, dona, depois o nome da gente vai para a rua. A senhora, se vocês perguntar qual o carpinteiro que fez isso, eles vão meter o pau na gente. Falei, não, eu assumo todo, falo que eu é que fiz, eu que mandei fazer.
E eles queriam que eu não usasse de jeito nenhum coisas velhas, né? De demolição. Eu fiz tudo com demolição. E peguei, pus esteira no teto, tudo assim. Deu tão certo que eu tive no outro ano fazer o segundo. Começamos com fogão de lenha. Isso aqui é engraçado. Só que todos os vizinhos começaram. Não, aqui está com cheiro de fumaça, tem vindo fumaça para cá, os prédios da frente, fumaça ia, subia, né? Denúncia um atrás do outro. Nossa Senhora, que coisa horrorosa, acabou com o lugar, está tudo fedendo fumaça, e um vinha, falava, outro vinha, falava. Aí eles falaram comigo, oh, aqui não pode ser com cozinha de lenha, não. Tá, muita gente criticando, achando ruim, que está incomodando muito os vizinhos. Então, você tem que passar para outro produto que não seja fogo de lenha. Aí tive que passar para fogão de gás, né, para agradar a todos, mas muito triste que eu queria manter aquela tradição da fazenda. Aí modernizei esse tipo de cozinha, mas não modernizei as panelas, não modernizei nada. E eles falaram assim, ó, tem que fazer também, fazer os pratos tipos de Minas, mas fazer alguma coisa mais requintada. Falei, historicamente eu não vou pôr requinte aqui, eu vou pôr só o que a história me permitir. E foi muito difícil, né, dobrar as pessoas. Um dia eu estava lá com a fila, ia montada toda a mesa assim nas panelas, uma pessoa da minha família, bem próxima, chegou e falou assim, está parecendo lugar de cachorro comer nessas panelas? Coisa horrorosa, vai pagar para comer na panela? Está muito parecendo coisa da roça. Eu falei, não é parecendo, eu estou reproduzindo as coisas da roça. Do mesmo modo, com as mesmas características, só a lenha que eu tive que tirar e passar para produto moderno, que é o gás. Então, ela ficou até meio sem graça na hora, mas o marido dela chamou muita atenção dela. Você, em vez de incentivar, você chega e fala que está caipira demais, que está comida da roça. É isso que ela está fazendo, é uma tradição mesmo. Foi muito difícil para eles entender, né, o porquê. Por exemplo, o banheiro não, um banheiro moderno, né? As vasilhas, né, que ia servir na mesa, tudo, tinha que ser coisas mais modernas. Eu não ia pôr prato de ágata, né? Essas coisas as pessoas não iam gostar. Então eu fui fazendo aquele ajuste do que tinha que ser moderno, do que tinha que manter. Mas os sabores não podiam ser misturados. A aparência também da comida tinha que ter a mesma. Isso foi muito difícil, você lutar contra a cultura, né? A pessoa querer mudar. E eu consegui manter. Para lançar um livro de comida mineira, não adianta você pôr as receitas e não falar por que eu faço daquela maneira. Tive que fazer um resumo da história. Acontece que eu tenho uma filha, a Márcia, que ela é historiadora, estudiosa, me ajudou muito. Eu fiz com ela também. Então, foi muito mais fácil fazer com ela do que procurar uma pessoa estranha para me falar. Ela me orientou muito e tomou a frente para me ajudar. Hoje ela administra o restaurante. Mas eu fiquei muito realizada, porque eu não sabia que o livro ia dar um sucesso como deu. Porque as pessoas ficavam me pedindo receita eu não tinha nem tempo de atender tanta gente. E no livro eu pus autênticas receitas da comida mineira. E por que nasceu, como fazer, tudo escrito. Mas a questão do sabor é uma coisa muito tradicional em Minas. O sabor não pode haver variações de tempero,
que hoje compra esse tempero pronto de todo tipo de sabor. Se você usa aquilo, muda, não é mais o sabor da comida mineira. Eu acho que estão inovando, não é que está pior, não, estão inovando, não estão muito preocupados com a cultura, com a tradição. Porque eu sou muito rigorosa para essa tradição. Não gosto que muda nada, porque senão vai ficar uma coisa comum de todos, né? Tem que ter um destaque da cozinha mineira. E esse destaque, às vezes, é meio desviado, né, por pessoas mais cultas, sei lá, que querem divulgar de uma outra forma. Mas isso me traz uma tristeza muito grande, porque se não tiver uma cautela muito grande, não divulgar a nossa tradição, acaba, né? Começaram a me chamar de chefe, de diretora, e eu falei, não, eu não sou chefe de nada. A única palavra que me agrada, que eu me sinto feliz, é falar cozinheira. O resto não quero que fale. Aí pegou o título de cozinheira. Eu tenho uma frase que eu falo muito, encontrar em tudo e em todos motivo de alegria. Eu sempre pensei nisso. Tudo para mim é bom. Eu nunca achei nada ruim. Não tem tempo ruim para mim. Eu acho, os funcionários para mim, eu cativo com amizade. Todos me tomam bênção, me chamam de mãe. É tudo com carinho. E manter essa tradição, que antigamente era tudo assim, né? Manter essa tradição me traz uma alegria muito grande de firmar mais essa divulgação da culinária mineira. Para mim foi muito gratificante que eu viajei para vários países, mas fazendo tipicamente a cozinha mineira. Em Nova York, nós chegamos para fazer mais um festival e o cozinheiro era francês, o chefe. Quando eu entrei na cozinha, no salão, na área que eu ia trabalhar, a cozinha que eles me deram, tudo, eu falei assim, eu vou exigir mais coisas aqui e mais mão de obra, porque eu gasto muita mão de obra. O chefe falou assim, não, tu já recebe tudo quase pronto, não sei o quê. Não, mas vocês vão ver que eu vou gastar mão de obra. Quando eu comecei a lavar as verduras, as frutas, tudo limpinho, lavado, e o chefe entrou e falou assim, aqui o trabalho é grande, aqui não dá para fazer essas coisas assim não. Definitivamente, porque é muito tempo, muita mão de obra. Eu falei, eu exigi no contrato. Mas eu acho que aí não vai dar para fazer não, grosseiramente. Eu saí, fui na direção, falei, olha, estou entregando aqui a chave da cozinha, não vou fazer o festival. Como que a senhora está falando? Repete isso para nós. Eu falei, não vou fazer. O chefe não quer que faça assim. Para começar a higienização, ele não quer. E eu não faço coisas que vai arriscar meu nome aqui. Para arriscar minha vida, eu não vim, não. Eu vim para fazer. Mas quem é que falou? Falou, fulano de tal. Gente, eles foram lá e acabaram com um. Falaram, você cuida do que você tem lá para larga, dona Lucinha. Lá, tudo que ela pedisse, você tem que entregar e tudo. Ele não pisou lá mais. Quando foi no final do festival, com muito elogio e tudo, ele estava todo empolgado, né? Chegou, dona Lucinha, mas só conseguiu uma conquista grande, né? Eu falei, graças a Deus. Me deram liberdade de agir e eu consegui a conquista. Se eu fosse travada, eu não conseguiria. Não falei mais nada com ele.